Fala galera, tenho aqui vários modelos e tamanhos diferentes de fusível, cada tipo com seu modo ou coeficiente de trabalho, seja tensão, corrente ou temperatura. Existem vários tipos de encapsulamento aí, tá pessoal? Aqui em cima galera, ó, fusível de vidro ou cerâmico, tá? É normalmente encontrado na maioria dos aparelhos como TV, rádio, amplificador, etc, tá? O coeficiente de trabalho dele é a corrente. Exemplo, se ultrapassar a corrente de trabalho que ele foi projetado, ele dispara e abre, tá? Fusível térmico ou termofusível. É normalmente encontrado nos enrolamentos de motor, transformador, chapinha de cabelo, panela elétrica, ferro de passar roupa, etc. O coeficiente de trabalho é a temperatura, embora também tenha tensão e corrente de trabalho, tá galera? Exemplo assim, ó, se ultrapassar a temperatura de trabalho em que ele foi projetado, ele abre, tá galera? Só porém não tem precisão na tensão ou corrente, somente na temperatura. Fusistor, chip fusível, pico fusível ou fusível resistor no caso, aqui embaixo, tá? Esses modelinhos aqui. Pode ser encontrado em fontes em geral, de pequeno a médio porte, aí, tá? Entre outras aplicações. O coeficiente de trabalho é transformar o excesso de corrente em calor, ou seja, o componente ele vai esquentar. E aí então também temos aqui o fusível lâmina, tá pessoal? Ó, esses de baixo aqui, ó, no caso mini, né? E daí esses modelinhos abaixo aqui, os coloridos. É comum encontrar em automóveis, motocicleta, estabilizador, no brake, etc. Também tem alguns eletrônicos aí, tá, galera? Não é somente em carro, moto, esse tipo de coisa. Possui tensão e corrente de trabalho, que são identificados pelas cores, tá, galera? Através das cores aqui você sabe aí como é que ele funciona, enfim, como é que é a tensão dele, a corrente dele, o que ele suporta aí, tá, quando em trabalho. Exemplo, se ultrapassar a tensão ou corrente de trabalho, ele abre interrompendo a passagem de energia, tá, galera? Então fica aí essa dica interessante aí para vocês, pessoal. Espero que vocês gostem e esteja ficando, né, o mais fácil possível de se entender aí, principalmente os iniciantes aí que não conhecem muito sobre esse tipo de detalhe aí, tá, pessoal? Aqui do lado se observa também que eu tenho alguns fusíveis SMD, tá, pessoal? Aqui em cima também eu tenho alguns outros tipos de encapsulamento, mas eles funcionam, eu botei mais ou menos aqui, ó, eles em linha, tá, para vocês mais ou menos terem uma noção. Eles não são cerâmico nem de vidro, tá? Eles são outro tipo de encapsulamento, mas eles agem também da mesma forma, através da corrente de trabalho. Passou a corrente de trabalho que eles são, vamos dizer assim, predestinados, né, a aceitar, passou disso, eles abrem e aí só substituindo o componente. Esses fusíveis SMD, no caso, esses que estão aqui, ó, tem um punhadinho deles aqui, ó, esses bem pequenuchinhos, são muito utilizados em placas em geral aí de circuito em SMD, tá? Como notebook, esse tipo de coisa aí, tá? Tablet, celular, essas paradas aí. Tá? Em outro vídeo eu vou estar detalhando eles, fusível termostato ou termostato de segurança, termostato de proteção também muito chamado, e vai depender de como vocês chamam aí, tá galera? No caso esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó, também é colocado também, utilizado no magnetron do forno, tá pessoal? Etc, ele tem várias aplicações, o coeficiente de trabalho dele é a temperatura. Se ultrapassar, ele abre. Quando ele abre, é porque ele teve, no caso, um excesso, né? Entendeu? De temperatura. E aí, só que quando ele esfria, ele volta a funcionar em alguns casos, tá, pessoal? Mas também é possível vocês fazer a substituição dele caso ele simplesmente abra. E galera, como que funciona, no caso, o teste desses componentes aqui, tá? Talvez muitos aí, principalmente os iniciantes, os simpatizantes, robistas e tal, estejam se perguntando: poxa, como é que eu vou fazer para testar todas essas coisas aí, né? Cada um é uma forma de testar. Então, galera, o que acontece, ó? Em alguns casos, acontece de tipo assim, ó, só em olhar você percebe que o componente deve ser substituído, né? Conforme vocês estão vendo aqui, o da esquerda é um fusível cerâmico, tá, pessoal? Um fusível de louça, como muitos dizem, né? E o da direita é um fusível normal, esses também, né? Tem o mesmo coeficiente de trabalho aí, no caso, a corrente, né? Só que porém de vidro. Então, nesse caso aqui, ó, só olhando você sabe que deve substituir, tá, pessoal? Só que daí como é que funciona o teste, né? Diferente de utilizar um multímetro analógico ou digital, o teste será aplicado da mesma maneira e para todos eles, qualquer um desses componentes aqui, tá? Vocês vão testar, vai ser o mesmo teste aí. Se bipar, conduzir ou marcar resistência, o componente está bom. Caso contrário, vocês devem substituir aí, tá? Por outro novo, né? Lembrando que nesse caso não possui polaridade, tanto faz a ordem das pontas de prova, o teste é de continuidade. Galera, todos eles têm dois terminais, tá? Ou dois lados, né? Não importa.
Indiferente de você testar com a ponta de prova positiva ou negativa, não importa a ordem da ponta de prova, tá, pessoal? O teste vai ser o mesmo. Se bipar, conduzir, ou enfim, ele dá bom. Se não acontecer isso, é porque o componente deve ser substituído. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo e deixa nos recados aí embaixo que a gente vai estar o mais rápido possível aí respondendo para vocês, tá, galera? Espero ter ficado transparente e um abração a todos.